Olá, Podesfera! Está no ar mais um episódio do Papo de Montenegrino, agora na segunda temporada. Todas as quintas-feiras estamos aqui para falar sobre diferentes assuntos, sempre com um olhar local. E é através dessas entrevistas semanais que mostramos pessoas, entidades e ideias de Montenegro que estão se destacando. Eu sou o jornalista Cássio Pereira. Eu sou a jornalista Manuela Petri e o responsável pela parte técnica desse projeto é o João Roden, que está aqui com a gente. É ele que toda semana sobe os episódios que você pode escutar tanto no YouTube como no Spotify. E vale a pena conferir tudo que já passou por aqui, teve muita coisa legal. Aproveita também para acompanhar a gente nas redes sociais, @Papo de Montenegrino, no Facebook ou no Instagram. Além da gente divulgar as próximas entrevistas, também mostramos um pouco dos bastidores das gravações. E ali nas redes tu pode deixar também teu comentário, tua crítica, sugestão de entrevistado, manda teu recado lá. Então vamos ao papo de hoje. Quem conversa com a gente é a psicóloga clínica Maria Luísa Aldana, conhecida como Malu. Ela atua em Montenegro e região e vai conversar com a gente sobre saúde mental, trabalho e pandemia. Malu, seja muito bem-vinda ao nosso papo de hoje. Olá, obrigado pelo convite, por lembrarem do meu nome para a gente estar falando sobre essa questão tão importante. É isso aí, a gente agradece. Malu, deixa eu começar te perguntando, transtornos mentais e comportamentais já estavam chamando a atenção da sociedade mesmo antes da pandemia, né? O isolamento social, ele de fato acentuou esses problemas? A gente já estava popularizando um pouco esse conhecimento, né, sobre os transtornos mentais, e eu acho que talvez o que a pandemia fez foi evidenciar um pouco que esses acontecimentos não estão tão longe de nós, né? Então, quando a gente talvez parou um pouco ou tranquilizou as nossas rotinas, outras coisas ficaram em evidência. Eu acho que as questões de saúde mental acabaram ficando mais em evidência, porque, bom, a gente não estava mais naquele ritmo tão acelerado, né? As demandas passaram a ser outras, e aí eu acho que talvez aquilo que ficava talvez em segundo plano, ou daqui a pouco não era de tão fácil identificação, acabou ganhando um espaço maior. Então, acho que o isolamento e a pandemia acabaram sinalizando mais essas questões. Certo. Malu, a gente acompanhou o aumento de diagnósticos, vamos dizer assim, de ansiedade, depressão e outros problemas relacionados à saúde mental. A gente consegue elencar as principais causas, se é que a gente pode chamar de causas, desse aumento nesse número desses problemas? Sim, o que a gente observa, assim, né, é que a depressão e a ansiedade são diagnósticos bem contemporâneos. Se a gente for olhar, talvez, ali antes, né, dos anos 2000, a sociedade falava mais de outras questões, assim, né? E a gente vê muito a depressão e a ansiedade como fenômenos bem relacionados ao nosso estilo de vida atual. Eu tenho falado bastante nas redes sociais sobre esse tema, assim, né? E os casos de depressão e ansiedade, eles muitas vezes andam em paralelo, assim, né? Mas para a gente poder talvez separar, a depressão ela está muito relacionada aos aspectos de insatisfação com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente tem. Então a gente percebe que o nosso jeito de viver hoje é um jeito bem desconectado muitas vezes daquilo que a gente deseja. Então, muitas vezes a gente trabalha com coisas que a gente não deseja, a gente tem relacionamentos que a gente não necessariamente deseja. Então, tem muito a ver com o nosso estilo de vida hoje, entendo como uma desconexão. Então, isso faz com que, coletivamente, esses sintomas, né, vão tomando cara de diagnósticos. Então, a depressão, essa insatisfação, né, que a gente entende como uma questão de saúde mental mesmo. E a ansiedade com o nosso estilo de vida extremamente acelerado. Então, também que é outra característica do momento que a gente vive, né, contemporâneo, assim, porque a ansiedade, a gente vive tem uma relação diferente com o tempo. Então, tudo é para ontem, a gente
não consegue viver o agora, então a gente faz coisas agora pensando no que a gente deveria estar fazendo ou no que a gente vai fazer depois. E aí a gente sabe que isso vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida e em muitos momentos a gente chega a diagnósticos justamente porque isso foi se internalizando nas nossas rotinas, no nosso estilo de vida, e aí passa a ser um fator individual, né? Então eu tenho crise de ansiedade, eu tenho insônia, a ansiedade se apresenta e a depressão também de várias maneiras. Então, se eu pudesse, assim, dizer causas, né, eu acho que tem esses dois fenômenos têm muito a ver com o estilo de vida que a gente tem atualmente, né, e acho que é importante a gente poder entender que são questões muito atuais. Então, assim, talvez há 50 anos atrás a gente não falasse de depressão como a gente fala hoje, nem entendesse dessa mesma maneira, e ansiedade também. A ansiedade e a depressão são questões que sempre existiram, né? Então, assim, são excessos do sofrimento humano, sempre existiram, mas eu acho que na proporção que a gente está vivendo hoje, isso tem muito a ver com a maneira como a gente vive, como a gente se relaciona com as coisas. Malu, como a gente citou ali anteriormente, a pandemia fez a gente focar nessa saúde individual, né? Nas questões pessoais. Porém, no ambiente profissional, nas indústrias, empresas, essa preocupação também se tornou maior, assim, tu concorda com essa afirmação e tu acha que os gestores, assim, responsáveis pelas empresas, encarregados, enfim, ainda precisam dar mais atenção a esse assunto no ambiente profissional? Eu tenho falado bastante, assim, sobre essa questão do papel das empresas e da indústria, né, na saúde dos seus colaboradores, né, a responsabilidade que se tem. E eu acho que sim, eu acho que os gestores estão olhando mais para isso com um pouco mais de atenção. E eu acho que também o mundo está olhando para isso, porque agora, acho que faz uns 2 meses, né, a Organização Mundial da Saúde decretou, né, que o burnout é uma doença provocada pelo estresse no trabalho e não uma doença do indivíduo desenvolvida no ambiente de trabalho. Então, isso eu acho que muda um pouco o cenário e coloca os gestores para ficarem mais atentos em relação a como que eles cuidam ou não cuidam, né, da saúde dos seus colaboradores. Então, eu acredito que o impacto dessa mudança esteja, sim, na necessidade de se olhar para essa questão, e também isso ter vindo agora é porque a gente tem estudos, né, e a ciência se desenvolveu ao ponto de entender que o próprio ambiente de trabalho causa o adoecimento psíquico nas pessoas. Então, realmente, assim, eu acho que tem um movimento dos gestores das empresas olharem para isso, mas eu também percebo que isso é algo muito recente. Então, assim, ainda está tendo um entendimento de fato do que isso significa, mas a psicologia em si já sabe há muito tempo, né, da responsabilidade que as empresas têm com as pessoas que trabalham, né? Então, a psicologia já está dentro das empresas há muito tempo. Então, acho que talvez esses novos entendimentos só sirvam para reforçar a importância desse cuidado. Certo. Falando ainda de trabalho, desses ambientes que aos poucos têm voltado ao normal, né, com a passagem da pior parte aí da pandemia, tu acha que a gente precisa ficar atento de novo a essas transformações comportamentais que essa volta ao normal vai causar, se é que a gente pode chamar de normal, né? Uhum. Sim, eu acho que a gente tem que ficar bem atento, principalmente no sentido de que é isso que tu falou, né, Manu? A gente não sabe que normal que é esse que a gente tá voltando. Então, assim, nunca as coisas vão voltar a ser como eram antes. Primeiro porque a gente aprendeu muita coisa, né? Muita coisa ficou evidenciada. E depois porque sempre existe um processo de adaptação. Então, assim, empresas que foram 100% para o atendimento, para o home office, né? E agora exigem essa volta também 100%, isso precisa de uma certa tolerância, assim, para esse período de adaptação. Eu acho que tem empresas que também se deram conta
de que nem tudo é necessário ser presencial, então, assim, conseguem ter esse jogo, né, o contato com os colegas de trabalho, o contato físico, ir na empresa é importante, mas também, assim, aquela necessidade do funcionário que fica horas no trânsito, né, que tem um desgaste financeiro também, né, isso eu acho que tem muitas empresas que estão conseguindo fazer essa avaliação do que vai ser melhor para a empresa e para os colaboradores. Mas independente da empresa que vai ser mais flexível ou menos flexível, a gente precisa olhar para esse retorno com cuidado, porque, bom, muitas coisas aconteceram no período que a gente esteve em casa, né? E muitas famílias tiveram que se adaptar a esse trabalhador dentro de casa. E agora retornar, acho que independente de quem quer retornar, sempre é uma nova mudança, seja nas rotinas familiares, seja nas rotinas da empresa. Nunca é simplesmente, bom, esquece esses 2 anos e agora a gente volta como era antes. É o novo não normal, funciona né? dessa maneira. Isso, literalmente, assim, a questão do novo normal é que a gente não sabe como que é. Então, é bem ficar atento a como isso vai acontecer e talvez não determinar o que é esse novo normal. Eu acho que a gente está vivendo ele, a gente está tentando entender do que se trata, né? Quando a gente talvez fica um pouco mais aberto para ver com a experiência como vai ser, eu acho que isso traz mais flexibilidade e menos sofrimento para a gente do que a gente, bom, o novo normal é assim, né? E aí eu acho que isso traz mais rigidez e mais dificuldade da gente se adaptar também. Malu, a gente acaba escutando muito, assim, que terapia, acompanhamento psicológico é para todos e em todas as fases da vida, né? Que todo mundo precisa fazer terapia seria bom para todo mundo. De fato, isso é verdade? Fala um pouquinho pra gente sobre essa afirmação que é bem comum, principalmente nas redes sociais ali. Sim. Os próprios psicólogos se debatem um pouco com essa afirmação, assim, né? Quando eu estava na faculdade, a gente aprendeu, de certa maneira, que, bom, o consultório, a carreira clínica é uma carreira devagar, é uma carreira que demanda tempo, muitas vezes os profissionais escolhem ter a clínica, mas ter daqui a pouco um concurso ou trabalhar numa empresa. E o que eu vi na minha experiência, assim, né, depois de formada, eu fui direto para atuar na clínica e eu vi que o cenário não é mais assim. O que significa que realmente as pessoas estão procurando por tratamento psicológico, as pessoas então estão entendendo que existe essa possibilidade de tratamento de saúde, né? Mas ao mesmo tempo também tem seus desafios, e eu acho que a gente, como profissional, também se debate em relação a essa questão, porque teoricamente, sim, fazer terapia é importante para todo mundo no sentido de que todos nós temos questões, né? Todos nós temos um psiquismo e todo o psiquismo exige atenção, cuidado, né? Porque sofremos, porque existem sentimentos e emoções que são inatas a nós seres humanos. Por outro lado, a gente sabe que estar em terapia é um processo que exige que a gente queira estar em terapia, né? Então, muitas vezes a gente recebe pessoas, porque o namorado pediu para estar na terapia, os pais pediram para estar na terapia, e aí a gente vê que esse é um processo difícil. Então, nesse sentido que a gente acaba também discordando do fato de que todo mundo teria que fazer terapia. Porque estar na terapia exige que tu se dedique para esse processo. Porque tu vai olhar para coisas que talvez tu não queira olhar, porque tu precisa, assim, te envolver, tu precisa criar um vínculo com a pessoa que está fazendo esse trabalho. Então, muitas vezes tu não está no momento adequado para fazer isso, e muitas vezes também... por tu não estar aberto a isso, acaba sendo traumática essa experiência, e não boa como deveria ser. Então, acho que a gente geralmente fica entre esses dois caminhos, assim. Sim, todo mundo precisa, porque somos seres humanos e sofremos, mas também não, porque exige que a gente esteja aberto para olhar para determinadas coisas. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas, de maneira geral, realmente estão entendendo que a terapia é um recurso, sim, que pode nos trazer mais qualidade de vida, mais saúde, diferente de um tempo atrás, né, que terapia era coisa
para louco, né? Assim, era vergonhoso fazer terapia, enfim, acho que esse cenário realmente está mudando. Então, eu vejo mais ou menos por essa perspectiva. Certo. E uma última pergunta, na verdade, é o pedido de dicas. Se tu pode, se é que existem algumas dicas para a gente ter uma vida e uma mente mais saudável nos dias atuais, levando em consideração todas essas mudanças que a gente está vivendo, que a gente acabou de falar. Se existem práticas da nossa rotina, coisas que a gente pode fazer para ter uma mente mais saudável e enfrentar isso tudo de uma maneira mais leve, talvez. Eu penso sim, né, em estratégias talvez para a gente poder respirar um pouco nesse furacão, assim. E a palavra que me vem assim agora direto em mente é a questão de limite. Eu acho que como a gente estava falando, né, depressão, ansiedade, a gente vive num momento muito acelerado e eu acho que muitas vezes a gente precisa se dar certos limites, assim, né? Então, seja estar o tempo inteiro nas redes sociais, seja estar o tempo inteiro se comparando com a vida do fulano que é melhor que para mim, que a minha, seja o limite do esgotamento do trabalho, das exigências, então a gente se autoexige muito, né? Então acho que essas seriam estratégias que a gente tem que talvez dar mais atenção e poder se blindar um pouco, nos dando limite. E também em relação à depressão, né, que a gente estava falando, o fato da gente estar mais conectado com as coisas que a gente gosta, assim, né? Eu ter um trabalho que me satisfaz, eu ter uma profissão que me satisfaz, eu ter uma família que eu me orgulho, que eu gosto, né? Então, eu acho que talvez sejam estratégias, dicas, né, para a gente poder estar em ambientes que nos fazem bem e, ao mesmo tempo, dar limite para algumas coisas que não nos fazem bem, né, que nos, talvez, na rotina, nos atravessam. Então, eu falei das redes sociais, porque eu acho que é uma coisa que, se a gente não se policia, a gente quer, não sei, a gente vive ali dentro, e é uma realidade muito paralela, assim, e a gente acaba, às vezes, assim, um exemplo, né, a gente acaba trabalhando muitas vezes, talvez para adquirir as coisas que a gente está vendo ali nas redes sociais, né? E isso não necessariamente é algo que a gente necessita ou que nos satisfaz. E eu acho que isso são coisas assim que nos tempos que a gente vive hoje nos angustiam muito, nos aprisionam muito. Então, se eu puder dar dicas, eu acho que é muito nesse sentido, da gente poder observar e nos dar limite quando a gente entende que está demais, e da gente poder se conectar com coisas que nos agradam, que nos satisfazem. Acho que são duas dicas, mas também queria ressaltar que essas estratégias, elas não são a mesma coisa que um processo terapêutico, né? Então, assim, a gente pode buscar por esses recursos para ter uma qualidade de vida melhor, mas eu sempre gosto de ressaltar que a psicoterapia, ela é um tratamento de saúde. Então, assim, é que nem eu vou lá no médico e vou tomar o meu remédio. Então, nesse sentido, quando a gente fala de questões de adoecimento psíquico, essas estratégias podem auxiliar, mas elas não são tudo. Então, né, acho que a gente pode aí buscar ter rotinas mais saudáveis, mas quando a gente está em adoecimento emocional mesmo, a gente precisa buscar por profissionais. Perfeito. Tá certo, Malu. Obrigadão aí pela tua atenção, pela tua disponibilidade e por conversar com a gente sobre um assunto que é tão importante e tá tão em pauta agora. Obrigado, viu? Como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais, lá no Instagram? Ah, sim. O meu Instagram é @psicomariaaldana. Beleza. Podem me procurar lá. Só seguir lá. Valeu, brigadão, viu? Isso. Eu que agradeço o convite. Valeu. Boa. E antes da gente encerrar cada programa, a gente tem o Dica Daqui. Depois desse super papo, então, a gente dá dicas de coisas que a gente conhece aqui na cidade, que a gente curte. Pode ser um restaurante, um projeto social, um perfil para seguir, enfim. Cássio, qual é a tua dica de hoje? Manu, quero falar sobre um projeto, na verdade não é um projeto novo, tá? Só que como já passou um pouco do hype, assim, que veio antes da pandemia, o pessoal às vezes acaba esquecendo que tá rolando, né? Que é o projeto Ecopila, e que agora tem a própria rede social, tem o próprio Instagram,
@projeto Ecopila, que é um projeto muito legal, nasceu lá na CI, que é para contribuir ali para o pessoal que não sabe como destinar o seu lixo, né? Então, além de levar esses resíduos lá, ainda consegue trocar por uma moeda chamada Ecopila e até fazer algumas compras no comércio local. Então, chega lá e segue ali para saber mais. Lá no Instagram, @projeto Ecopila. Boa. A minha dica de hoje, ela é bem temporal, porque ainda dá tempo, falta um pouquinho de dias aí para Páscoa, e tem muitos projetos sociais da nossa cidade, empresas, igrejas, enfim, que estão recolhendo chocolates, doações, roupas para fazer a Páscoa aí mais doce e legal para pessoas mais carentes que necessitam dessa atenção extra. Então, a gente sabe da CUFA, de diversas igrejas da cidade e de algumas empresas maiores que também têm feito esse trabalho. Então, vale a pena ir atrás, ainda dá tempo de levar um ovo de chocolate, uma roupa, alguma coisa aí para deixar a Páscoa do pessoal mais doce. Boa dica, mano. Eu comprou meu presente de Páscoa. Coitado, né, gente? Ai, gente, coitadinho. Quem sabe um bis, pode ser? Boa. Depois que eu ganhar, daí eu repasso. Tá. Me dá a mesma caixinha. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Mas não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, @Papo de Montenegrino. Quinta-feira estamos de volta com mais entrevistas aqui no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Tchau, Manu. Tchau, João. Valeu. Tchau.